Você já olhou para a nossa Lua e se perguntou como seria se tivéssemos duas? Ou se em vez de uma esfera quase perfeita, elas parecessem mais com batatas espaciais? Pois é exatamente isso que acontece em Marte. O planeta vermelho não tem uma, mas duas luas, Phobos e Deimos. E elas são, sem exageros, as luas mais estranhas e misteriosas de todo o nosso sistema solar. Elas não se parecem com a nossa Lua, não se comportam como a nossa Lua e, honestamente, desafiam quase tudo o que pensávamos saber sobre como as luas deveriam ser. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos segredos de Phobos e Deimos. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para o céu noturno da mesma forma. Marte sempre foi um planeta que capturou nossa imaginação. Desde as primeiras observações de seus canais, que levaram a especulações sobre civilizações antigas, até a busca incessante por sinais de vida, o planeta vermelho é um vizinho que nunca para de nos surpreender. Mas, por muito tempo, um detalhe intrigante passou despercebido suas luas. Na verdade, até 1877, acreditava-se que Marte era um planeta solitário, sem nenhum satélite natural. Foi somente nesse ano que o astrônomo americano Asaph Hall, trabalhando no Observatório Naval dos Estados Unidos, fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão de Marte. A história conta que Hall estava frustrado e prestes a desistir de sua busca por luas marcianas. As noites de observação eram cansativas e infrutíferas. Foi sua esposa, Angelina, que o incentivou a não desistir, a tentar mais uma noite. E que noite! Em 12 de agosto de 1877, ele avistou um pequeno ponto de luz orbitando o planeta. Era Deimos. Apenas 6 noites depois, ele encontrou outro, ainda mais próximo de Marte, Phobos. Hall, inspirado pela mitologia grega, nomeou as luas em homenagem aos filhos de Ares, o deus da guerra, que é o equivalente grego do deus romano Marte. Phobos significa medo ou pânico, e Deimos significa pavor ou fuga, nomes apropriados para os companheiros de um deus da guerra, e que, de certa forma, refletem a natureza dramática e violenta que hoje sabemos que essas luas possuem. Quando finalmente conseguimos observar Phobos e Deimos de perto, com as sondas espaciais como a Mariner 9 da NASA, a estranheza só aumentou. Elas não são esféricas como a nossa Lua. São pequenas, irregulares e cheias de crateras, parecendo mais com asteroides perdidos do que com satélites naturais formados junto com seu planeta. Phobos, a maior das duas, tem um diâmetro médio de apenas 22 quilômetros. Para se ter uma ideia, nossa Lua tem quase 3.500 quilômetros de diâmetro. Deimos é ainda menor, com cerca de 12 quilômetros. Elas estão entre as menores luas de todo o sistema solar. Além do formato, sua composição também é peculiar. São corpos rochosos muito escuros, cobertos por uma poeira fina, e sua composição se assemelha muito à de asteroides do tipo C, ricos em carbono, que são comuns no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa semelhança foi a primeira grande pista que levou os cientistas a questionarem de onde vieram essas luas. A primeira teoria, e a mais intuitiva, foi a da captura. A ideia é que Phobos e Deimos eram, originalmente, asteroides que vagavam pelo sistema solar, e ao passarem perto demais de Marte, foram capturados por sua força gravitacional. Isso explicaria seu formato irregular e sua composição. No entanto, essa teoria tem um problema sério. As órbitas de Phobos e Deimos são muito bem comportadas. Elas são quase perfeitamente circulares e estão alinhadas com o equador de Marte. Quando um planeta captura um asteroide, a órbita resultante costuma ser excêntrica, alongada e inclinada. É muito difícil, dinamicamente falando, que a captura de 2 asteroides independentes resulte em órbitas tão organizadas. Essa inconsistência deixou os cientistas coçando a cabeça por décadas.
Isso levou a uma segunda hipótese, a de que Phobos e Deimos teriam se formado a partir de um grande impacto, assim como a nossa Lua, que se acredita ter sido formada a partir dos detritos de uma colisão entre a Terra e um objeto do tamanho de Marte. Talvez as luas marcianas também tenham nascido de um evento cataclísmico. Um grande asteroide ou cometa teria colidido com Marte no passado, ejetando uma enorme quantidade de material para o espaço. Esse material teria formado um disco de detritos ao redor do planeta, que com o tempo se aglutinou para formar Phobos e Deimos. Essa teoria explicaria elegantemente as órbitas circulares e equatoriais. Contudo, ela também tem um ponto fraco: a composição. Se as luas fossem feitas de material arrancado de Marte, sua composição deveria ser semelhante à da crosta marciana. Mas, como vimos, elas se parecem muito mais com asteroides. Então, tínhamos duas teorias, cada uma explicando uma parte do mistério, mas nenhuma conseguindo explicar o quadro completo. Era um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Eis que, muito recentemente, em 2024, uma nova pesquisa liderada pelo cientista Jacob Keger-Reis, do Centro de Pesquisa AMES da NASA, propôs uma solução que une o melhor dos dois mundos. Usando simulações de supercomputadores, eles desenvolveram uma teoria híbrida, que podemos chamar de captura disruptiva. A ideia é que um grande asteroide, talvez com metade da massa de Vesta, o segundo maior asteroide do nosso sistema solar, não foi simplesmente capturado por Marte. Em vez disso, ele passou tão perto do planeta vermelho que as forças de maré, a mesma força que causa as marés nos nossos oceanos, literalmente o despedaçaram. Esse asteroide foi rasgado pela gravidade de Marte, e seus fragmentos formaram um anel de detritos ao redor do planeta, muito parecido com os anéis de Saturno. A partir desse anel, através de um processo de colisões e aglutinação, Phobos e Deimos teriam nascido. Essa nova teoria é incrivelmente poderosa, porque resolve os dois principais problemas das teorias anteriores. Ela explica por que as luas têm composição de asteroide, porque elas vieram de um, e também porque suas órbitas são tão organizadas, porque elas se formaram a partir de um disco de detritos uniforme ao redor do equador de Marte. As simulações sugerem que outras luas menores também podem ter se formado, mas tiveram destinos diferentes. Algumas podem ter caído de volta em Marte, enquanto outras podem ter sido ejetadas para longe no espaço. Para confirmar essa teoria, estamos aguardando ansiosamente a missão Martian Moons Exploration, MMX, da Agência Espacial Japonesa JAXA, programada para 2026. A MMX vai pousar em Phobos, coletar amostras e trazê-las de volta para a Terra. A análise dessas amostras será crucial para determinar a verdadeira origem dessas luas enigmáticas. Mas a estranheza de Phobos e Deimos não para em sua origem. Suas órbitas são um espetáculo à parte. Phobos, a lua do medo, está em uma corrida mortal contra o tempo. Ela orbita Marte a uma distância de apenas 6.000 quilômetros da superfície. Nenhuma outra lua em todo o Sistema Solar orbita tão perto de seu planeta. Ela é tão rápida que dá 3 voltas completas em Marte a cada dia marciano. Para um observador na superfície de Marte, Phobos nasceria no oeste e se poria no leste, cruzando o céu em pouco mais de 4 horas. Mas essa proximidade tem um preço. As mesmas forças de maré que podem ter criado as luas estão agora selando o destino de Phobos. A cada século, a Lua se aproxima 1,8 metro de Marte. Pode não parecer muito, mas no tempo cósmico é uma sentença de morte. Dentro de aproximadamente 50 milhões de anos, Phobos chegará a um ponto crítico conhecido como o limite de Roche. Nesse ponto, as forças de maré de Marte serão tão fortes que simplesmente despedaçarão a Lua. Seus restos formarão um anel espetacular ao redor do planeta vermelho, que poderá durar milhões de anos.
Marte, o deus da guerra, vai literalmente devorar um de seus filhos. Deimos, a lua do pavor, tem um futuro muito mais tranquilo. Ela orbita muito mais longe, a mais de 23 mil quilômetros de distância, e seu período orbital é de pouco mais de 30 horas, muito mais sincronizado com a rotação de Marte. Sua órbita é estável, e ela continuará a ser uma companheira distante do planeta vermelho por bilhões de anos. Phobos e Deimos são muito mais do que simples rochas no espaço. Elas são cápsulas do tempo, guardando segredos sobre a formação do nosso sistema solar e a história violenta dos planetas. Elas nos mostram que o universo é um lugar dinâmico, onde a criação e a destruição andam de mãos dadas. A história dessas duas pequenas luas, desde sua descoberta quase acidental até a revelação de seu destino dramático, é um lembrete de quão pouco ainda sabemos e de quantas maravilhas ainda existem para serem descobertas. Da próxima vez que você pensar em Marte, não pense apenas em um planeta vermelho e desértico. Pense em um mundo com duas luas estranhas e fascinantes, uma condenada a se tornar um anel de detritos e a outra, uma testemunha silenciosa da dança cósmica. E aí, o que você achou da história de Phobos e Deimos? Sabia que o futuro de uma delas era tão dramático? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério cósmico com a gente, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas futuras viagens pelo universo. E que tal continuar explorando os segredos do espaço? Clique no vídeo que está aparecendo na tela para descobrir mais sobre os lugares mais incríveis do nosso sistema solar. Muito obrigado por assistir e até a próxima!